Fala pessoal, aqui é o André do canal Kung Fu Trader. Vamos lá para mais uma análise do mini índice, dia 23/11, gráfico de 5 minutos. E vamos lá. Mini índice, hoje foi um dia bem agitado, um dia de noticiário político intenso. Acho que teve pronunciamentos aí de ministros e por aí vai. Enfim, isso balançou bastante o mercado. Eu comecei o dia, como eu comecei, o mercado abriu aqui, ele abriu aqui nesse ponto, né? No meio dessa consolidação. Abriu aqui no meio. No início não fiz nada. Eu tinha aqui, logo no início da manhã, eu tinha marcado essa linha, que simplesmente eu estava ligando este ponto com este ponto e ela estava projetando para mim este ponto. No futuro, uma projeção que eu tinha, se o mercado trabalhasse, viesse aqui embaixo, eu poderia comprar. Enfim, depois a gente fala sobre essa linha. Mas logo no início do dia, eu tinha projetado ela e deixei marcado no gráfico, simplesmente assim. E aí, o que mais que eu tinha quando eu iniciei o dia? É importante ter alguma visão inicial de mercado para você não ficar ali muito agitado com a primeira movimentação de candles. Importante ter uma visão mais ampla. Então eu tinha o dia anterior, essa perna de baixa, e tinha as retrações de Fibo, ó, essa e essa. As três retrações de Fibo que eu utilizo. E o mercado, ao longo da manhã, ele foi trabalhando e buscando as retrações. Bateu na primeira, voltou, buscou de novo. Ele trabalhou bastante aqui, confundiu muito aqui. Toda hora ele dava pinta de que ia romper e voltava. Isso aqui foi bem complicado esse momento. Ele foi, voltou de novo, mas num zigue-zague ascendente. E aí, depois ele buscou os outros pontos. E a partir daí ele caiu. E vamos lá. E aí, quando ele me deu essa pernada de alta, de início de dia, eu também marquei as retrações dela. Então, essa pernada me deu essas retrações, ó. E aqui que o mercado ficou interessante. Quando ele já tinha feito uma perna de alta, rompido este primeiro topo do dia anterior, rompeu, voltou nas retrações, abriu excelente oportunidade de compra. Apesar de que neste momento aqui ele balançou bastante. O mercado agitou aqui de uma maneira, consumiu muitos lotes, fez aquele risco no gráfico. Mas enfim, deu oportunidade de compra, depois ele acalmou e deu as oportunidades aqui e aqui e entregou os alvos lá em cima. E aí, a partir daí, atingiu lá a retração do movimento, lembra que a gente marcou, atingiu a retração, a última, né? E a partir daqui fez um padrão vendedor e começou a cair. Era difícil imaginar que ele iria dar essa queda tão longa assim. Mais ou menos aqui, as minhas operações, eu encerrei aqui, ó. Neste momento eu já tinha encerrado as minhas operações, por volta de meio-dia, exatamente meio-dia. Então eu acabei que eu não peguei essa queda, eu zerei aqui mesmo, já tinha batido a meta e acabei zerando e fui almoçar. E depois que eu vi essa queda, e aí final do dia, quando eu abri o computador de novo, eu vi que ele tinha batido exatamente na linha que eu tinha projetado de manhã. Se eu tivesse operando, aqui seria uma excelente oportunidade de compra, né? Esse fundo ligado com aqui, projetou aqui, ó. E ele tocou aqui por volta de 1h da tarde. Excelente oportunidade para compra aí. Comprinha, stop curto, tudo certo. E aí ele foi zigue-zagueando para cima, né? Foi zigue-zagueando para cima, deixando fundos mais altos, topos mais altos. Aqui é o topo duplo, né? E continua o movimento até ele tentar reverter, né? Aqui ele fez essa pernada de baixo, dava para ter vendido de novo lá no topo e ele buscou para cima. Enfim, o dia hoje não foi um dia fácil,
porque o mercado deu pinta de que ia subir, depois fez uma longa pernada de baixa, depois foi subindo de escadinha de novo e buscou o topo do dia. Então esses dias geralmente confundem muitas pessoas, né? Porque ele busca uma alta, depois vai lá, rompe o fundo do dia, depois se recupera, busca a alta de novo e finaliza o dia lá na máxima. Então, assim, olhando o gráfico parado, a gente acha fácil, né? Nossa, que fácil, o mercado nessa queda aqui, olha quantos pontos ele deu, mais de 1.000 pontos aqui na queda. Se eu tivesse operando, eu teria pego os 1.000 pontos, e aí tem muita conversa em cima disso. Mas o dia hoje foi bem complexo. Não foi um dia para iniciante, não. Enfim, ele deu muita coisa, né? Assim, quem estava concentrado no mercado conseguiu pegar essa linha aqui, excelente oportunidade de compra. Depois aqui, ó, tinha essa LTA traçada aqui, muito boa para compra aqui nesse momento, né? Já era finalzinho de dia, mas deu a compra. Aqui também, né? Quem ligou esses pontos aqui, ó, né? Esse pontinho, esse topo com esse topinho, teve aqui essa pernadinha de baixa, excelente movimento aqui, ó, para você vender. E aí, então assim, ele deu operações, né? Apesar de ter sido um dia estranho, o mercado deu algumas pernadas e deu movimentações legais. Uma coisa que eu queria ressaltar são as retrações de FIBO. Prestem muita atenção nas retrações de FIBO, pois elas acontecem o tempo inteiro, desde micromovimentos até movimentos maiores. Presta bem atenção aqui, ó. Vamos lá. Essa pernada de baixa gerou algumas retrações para cima. Aqui foi uma retração, aqui foi outra e aqui foi outra. Olha as oportunidades que ele dá. Vamos lá, então, dessa pernada, né? Aí, de novo, essa pernadinha aqui, ó, gerou essas retrações aqui, ó. Aqui tem retrações de FIBO. Se você traçar o seu Fibonacci aí, você vai ver. E essa outra pernada aqui gerou também as retrações de FIBO por aqui. E essa pernada inteira gerou também retrações de FIBO. Então você vai acompanhando o mercado e vai vendo as mini retrações que ele vai fazendo. Isso são os micro movimentos de mercado, que está muito ligado ao conceito de frequência de mercado. Os robôs, eles estão operando a frequência de mercado e eles vão trabalhando essa frequência. Como a gente não é robô, a gente pode usar o Fibonacci para poder identificar essas regiões. Então aqui, ó, ele deu várias regiões. E aí tanto na alta quanto na baixa, né? Então se você traçar aqui, imagina o meu aqui, ó, essa pernada inteira, aqui onde ele parou com certeza tinha uma retração de FIBO aqui próxima, e por aí vai, ó, essa pernada aqui, ó, aqui são as retrações de FIBO, pode traçar aí que você vai ver. Então o tempo inteiro, e essas que eu já tinha traçado, ó, pernada, ó, as retrações de FIBO aqui, ó, e depois ele projeta para cima. Então por aí vai, né? Lembra que eu iniciei o dia lá, ó, essa pernada, e deu essas retrações, ó. Então, ao longo do dia ele faz isso o tempo inteiro. Basta você analisar o mercado, perceber a frequência e o mercado encaixar algum padrão que você conhece e sabe operar. Às vezes, o gráfico de candlesticks, ele confunde um pouco as pessoas, ele faz muitas sombras e o candle vira para cá e vira para lá e acaba confundindo, e a pessoa não enxerga a frequência, as retrações. Mas ao longo do tempo a gente acostuma. Outra coisa interessante que o mercado fez, ainda sobre frequência, né? Ó, esse tamanho aqui, ó, foi o mesmo tamanho que ele projetou para baixo quando ele rompeu. Ó. É o mesmo tamanho. Ó. Isso aqui é o mesmo tamanho disso aqui e olha onde ele parou. Exatamente, então isso é frequência de mercado, ó. Esse tamanho dessa perna, rompimento para baixo, ele projetou exatamente o mesmo tamanho de perna e parou nessa região, né? E aí, para poder complementar, ele ainda tinha a linha aqui embaixo mostrando que era um possível suporte, e o mercado confirmou esse suporte quando ele rompe aqui para cima. Enfim, essas são algumas das análises possíveis do dia de hoje e ficamos por aqui. Valeu!